Olá, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Em Mateus capítulo 8, versículo 23, diz assim: Jesus acalma uma tempestade. Ou seja, as tempestades vêm na nossa vida, ou seja, para nos fortalecer com Deus, para nós, ou seja, aproximar mais com Deus, porque cada tempestade que vem, ou seja, é uma luta, ou seja, é um desafio, ou seja, para mim, para você, ou seja, para nós, ou seja, contar com o Senhor, porque se eu conto com Deus, ou seja, essa tempestade ela se acalma, ou seja, esse problema é resolvido, ou seja, por causa do poder de Deus. Olha o que diz no versículo 23: entretanto, ele entrou no barco, seus discípulos, e seguiram. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Ou seja, esse dormir, ou seja, a pessoa está descansando, confiante, ou seja, que a vitória é certa, ou seja, que não existe problema que não tenha solução. Ou seja, se você está em Deus, se o seu pensamento, se você tem um propósito com Deus, se você anda no caminho de Deus, ou seja, essa tempestade, essa dificuldade que você está passando, ou seja, ela vai ter solução. Ou seja, você tem o poder, a autoridade, ou seja, de acalmar a tempestade, ou seja, de dizer que não aceita, ou seja, esse problema, ou seja, no nome do Senhor Jesus, ou seja, quem tem a presença dele fica, ou seja, em paz, confiante, ou seja, que essa situação vai mudar. Há pessoas que têm olhado mais para a tempestade, têm sentido medo, têm esquecido da grandeza do Senhor, do Deus poderoso. Essas situações, ou seja, nós não devemos olhar, ou seja, para a tempestade, para dificuldades. Se eu olho para a dificuldade, para a situação que eu estou passando, eu vou sentir medo, ou seja, eu vou sentir medo e não vou conseguir enxergar, ou seja, a vitória, o milagre, ou seja, essa situação mudada. Ou seja, mas se eu olho para Deus, ou seja, esse problema tem solução, essa tempestade se acalma. Ou seja, na sua vida, eu não sei qual tem sido a tempestade, ou seja, que tem estado na sua vida, mas não olha para a tempestade que você está vivendo, não tenha medo, ou seja, confia, creia, ou seja, que a vitória vai vir, ou seja, você tem autoridade, ou seja, de repreender, ou seja, de acalmar essa tempestade, ou seja, a autoridade é no nome de Jesus Cristo. Ou seja, os discípulos ali, ou seja, eles olharam a circunstância, ou seja, eles olharam para o problema, para aquelas ondas, ou seja, e sentiu medo. Ou seja, se eu olhar para a situação que eu estou vivendo e sentir medo, ou seja, não a lembrar, ou seja, não usar a autoridade que Deus deu para mim, para você, ou seja, eu não consigo vencer,
o problema, as ondas que vão, ou seja, me afogar. Ou seja, se eu olho, ou seja, se eu uso a autoridade que Deus me deu, eu consigo vencer. Aquela tempestade se acalma. Olha o que diz, o que o Senhor diz para os discípulos. Mas os discípulos viram acordá-lo e clamando: Senhor, salva-nos, porque pereceremos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu os ventos do mar e fez grande abundância, e maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até o vento, o mar obedece? Ou seja, se você tiver fé, ou seja, se você crê em Deus, esse problema, ou seja, ali Jesus estava mostrando, ou seja, se você usar autoridade, ou seja, aquilo que você está aprendendo, ou seja, que é a palavra de Deus, diante das circunstâncias que você está vivendo, se você usar, ou seja, todos vão admirar, ou seja, ver, ou seja, que Deus é na sua vida, vai ver a grandeza de Deus sobre os seus caminhos, ou seja, vai falar: esse Deus que eu quero servir. Ou seja, não seja tímido, ou seja, na fé, ou seja, você está ouvindo a palavra de Deus, ou seja, coloca ela em prática, ou seja, não olha para a situação que você está vivendo, ou seja, olha para Deus, ou seja, olha para essa situação que você está vivendo, ou seja, como uma tempestade que já acalmou, porque o Senhor acalma a tempestade. Ou seja, quando você coloca em prática a palavra de Deus, que você não olha para as ondas, ou seja, para a dificuldade que você está enfrentando, que você não olha só para ela, porque se você olhar para aquilo que você está vivendo, você vai sentir medo, você não vai encontrar saída, solução para a situação que você está vivendo na sua vida. Ou seja, mas quando você olha para Deus, ou seja, esse olhar para Deus é quando você coloca em prática, ou seja, aquilo que você está aprendendo, que você aprendeu, ou seja, todos os dias nós aprendemos com a palavra de Deus, nós precisamos desenvolver, ou seja, dentro de nós, tirar o bloqueio para que nós possamos avançar na fé, ou seja, através da palavra de Deus, porque as tempestades vêm, mas Deus nos deu autoridade, ou seja, Jesus Cristo nos deu essa autoridade. Ali foi um exemplo que ele deu, ou seja, para os discípulos, ou seja, na minha vida, na sua vida. Ou seja, nós não podemos olhar para a tempestade. Se você olha para a situação que você está vivendo, você vai sentir medo, você não vai conseguir, ou seja, vencer, ou seja, aquela tempestade vai te afogar, ou seja, aquele problema, você vai ser vencido pelaquela tempestade, ou seja, aquela tempestade vai te afogar, ou seja, você tem que olhar para Deus, ou seja, essa tempestade, ela vai acalmar, se você crê, ou seja, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Ou seja, as tempestades vêm, mas Deus nos deu essa autoridade no nome do Senhor Jesus, ou seja, para acalmar as tempestades, ou seja,
as tempestades, os problemas têm solução, porque Deus, Ele é comigo, Ele é com você. Que Deus possa abençoar a sua vida através dessa mensagem. Ou seja, você está passando uma grande tempestade, uma situação difícil, ou seja, lembra, ou seja, que essa tempestade, você tem autoridade, ou seja, de acalmar essa tempestade usando a autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Ou seja, que Deus possa abençoar a vida de todos poderosamente, que Deus venha abençoar, te fortalecer através dessa palavra, que o Senhor abençoe a vida de todos poderosamente, que Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus.